Olá, boa noite a todos vocês que estão nesse momento nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui na Igreja do Jardim Midóia, fazemos mais uma transmissão sobre saúde. Nós aqui temos uma equipe, nessa igreja que se chama Mais Vida e Saúde. A finalidade dessa equipe é transmitir mensagens de saúde, saúde mental, saúde espiritual, também saúde física. Então nós aqui hoje vamos trazer várias mensagens de interesse de todos vocês. Convide seus amigos, compartilhem essa transmissão para que mais pessoas tenham acesso às informações que aqui nós vamos passar hoje. Vou começar, como sempre começamos todas as nossas atividades, com uma breve oração. Amado Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque aqui estamos novamente, mais uma vez, nos deste essa oportunidade de levar a mensagem de saúde a todas as pessoas, especialmente nesse momento de tanta turbulência, de tanta incerteza, de tanta insegurança que estamos vivendo. Peço, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito aqui, que nos ilumine, que nos use para passar essa mensagem a todos. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Todas as terças-feiras, às 19 horas, estaremos sempre aqui nesta página, posteriormente também no nosso canal no YouTube, fazendo essas transmissões. A cada encontro nós vamos falar sobre um dos 8 remédios naturais dados por Deus. Nós já realizamos 2 encontros, quem não assistiu tem a oportunidade de pesquisar na nossa página os encontros anteriores. Primeiro, nós falamos sobre alimentação, a importância da alimentação saudável. Agora, hoje, nós vamos falar sobre a água. Vamos falar sobre hidratação, conforme foi divulgado nas nossas redes sociais. Vocês sabiam que o nosso corpo, o corpo humano, ele é formado por 70% de água e que nós, infelizmente, não bebemos a quantidade necessária. Muitas pessoas deixam para ingerir água apenas quando sentem sede, quando, na realidade, nós devemos tomar água mesmo que não tenhamos sede. Agora estamos num período de verão ainda, bastante quente, então se torna um pouco mais fácil ingerir a água. Quando chega o inverno, há uma tendência natural das pessoas diminuírem o consumo, mas isso não deve acontecer. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou passar alguns dados aqui e vejam a importância da água no nosso organismo. Vejam bem, o nosso cérebro, que comanda todo o nosso corpo, todo o nosso organismo e suas funções, ele consome 75% dele é formado de água. Vejam bem, quanta água tem no nosso cérebro. Pulmões, 86%. O fígado, também 86%. Rins, também 86%. As nossas juntas, as nossas articulações, nós temos ali 83% e até nos ossos 22%. Não para por aí, o nosso sangue, nós temos 81% de água. A nossa pele, 64% de água. Por isso sempre falamos que nós temos que nos hidratar, a nossa pele, não apenas exteriormente. Muitas pessoas recorrem aos cosméticos, mas a gente precisa hidratar internamente também. Os nossos músculos, 75%. Vejam bem que interessante. Algumas pessoas às vezes argumentam que não gostam de tomar água porque ela é insípida, porque ela não tem sabor, então usam outras alternativas. Elas costumam muitas vezes consumir chás, refrigerantes e sucos. Tudo bem, chimarrão também muitos tomam, né, para suprir essa necessidade. Mas na verdade essas bebidas, elas apenas são diuréticas. A água precisa ser consumida pura, somente a água. Porque esse outro tipo de bebida, por exemplo, no caso dos refrigerantes, eles contêm muitos aditivos, açúcares, adoçantes, e eles podem nos causar azias, gastrites, alguns desconfortos, né, estomacais, consumindo essas outras bebidas. Então, a nossa orientação aqui é que consuma água. Veja bem, agora eu vou falar aqui diretamente para as donas de casa, né? Você não vai limpar a sua casa com um refrigerante ou com um chá. A água, ela limpa o nosso organismo, limpa internamente e também externamente, quando nós fazemos a nossa higiene pessoal. Principalmente agora nesse momento, onde tanto tem se falado, lave as mãos, e eu digo novamente, lave sempre as mãos com água e sabão. Mas acontece que surge uma dúvida, as pessoas
ficam se perguntando, tá, mas qual a quantidade correta para tomar água? A quantidade, nós temos uma fórmula bastante conhecida, eu acredito, mas se você ainda não conhece, eu vou passar aqui. Você pega o seu peso, quantos quilos você pesa, e multiplica por 35. 35 se refere a ml. Cada quilo do nosso corpo precisa de 35 ml de água. Faça essa continha que você vai chegar no seu resultado. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Uma pessoa, por exemplo, já tenho aqui 65 quilos multiplicado por 35 que eu falei, vai dar 2,75, ou seja, 2 litros e 275 mililitros de água. Fazendo essa continha. Outra informação bem importante, a água, se você pensa assim, bom, 2 litros, então eu vou tomar 1 litro de uma vez de manhã para não me esquecer. Não, a água ela tem que ser consumida ao longo do dia, pequenas quantidades. E outro detalhe, não precisa também exagerar e tomar mais. Se você faz a continha e deu ali 2 litros, aí você quer melhorar o seu desempenho, melhorar o seu organismo, aí você toma 3 litros também. Não é ideal, água demais também faz mal. Porque se você tomar água demais, você, obviamente, né, evidentemente, vai urinar mais vezes e vai eliminar algumas substâncias que são importantes para o nosso corpo, vai eliminar sais, minerais, enfim. Então, tome a medida, não adianta querer tomar tudo de uma só vez. Evite tomar durante as refeições, nós já falamos, tome antes, uns 15 minutos antes da refeição ou depois, mas nunca enquanto você está ali se alimentando. Muitos benefícios a água nos traz para a saúde, eles são inúmeros, mas eu vou citar alguns aqui, os mais importantes, os mais visíveis. Pele, a nossa pele, já falei anteriormente, fica mais saudável, aumenta a massa muscular, principalmente no caso dos idosos que têm uma tendência natural da perda da massa muscular devido à idade. E aqui eu vou fazer um parêntese para os idosos. Os idosos têm grande dificuldade de ingerir água. Eu sou técnica de enfermagem e já fiz alguns atendimentos onde minha principal função naquele atendimento era estimular aquele idoso a tomar água. É muito difícil para o idoso tomar água, mas você precisa ser insistente, tomar para evitar maiores complicações. Melhora também o funcionamento do cérebro, porque nós já vimos ali a quantidade de água que consome o nosso cérebro. O intestino também evita a prisão de ventre, muitas pessoas têm, às vezes não sabem por quê. Falta de água limpa o organismo, né? Limpa todo o nosso organismo, desintoxica. Não são apenas os sucos detox e chás detox. A água, sim, a água é um verdadeiro detox. Reduz o risco de câncer e muito, muito importante, alivia a dor de cabeça. Muitas vezes as pessoas estão com dor de cabeça e já vai diretamente para um analgésico, sem antes fazer um teste. Faça essa experiência. Se você estiver com a dor de cabeça, experimente antes de apelar para um analgésico, toma um copo d'água, espere alguns minutos, você vai ver que algumas vezes essa simples atitude vai resolver o seu problema. Tome um copo d'água. Outros benefícios também, alivia a dor de cabeça, melhora a questão do sistema imunológico. Atualmente a gente tem falado bastante na questão de cuidar do nosso sistema imunológico para nos prevenir desse vírus que tem causado tanta tristeza, tem levado tantas vidas, né? O transtorno que está trazendo, fortalecer o nosso sistema imunológico também pode ajudar. Resolve problemas de mau hálito, também ajuda a diminuir, até eliminar celulite aqui para as mulheres que têm essa dificuldade, e melhora o humor. Talvez você esteja mal-humorado, não sabe bem porquê, pode ser falta d'água. E muitos outros benefícios, sabemos, com a água a gente pode fazer inalação, as mães às vezes fazem para os seus filhos, podemos também tomar banhos. Os banhos de mar são indicados, no momento não está sendo permitido, mas os banhos de mar são bastante indicados, porque eles estimulam a circulação. Banhos de vapor também podem ser. Compressas, às vezes você precisa de fazer uma compressa, algum músculo, né, você está tenso, alguma coisa assim. A inalação, as compressas, as saunas também, no momento também não sendo permitidas, né, mas principalmente a lavagem, porque ela limpa, elimina toxinas, estimula a circulação do sangue, né, distúrbios nervosos, depressivos também. A falta de água pode trazer algum desses transtornos. Continuando aqui assim, já falei das compressas, né, que muitas vezes são importantes no caso de atletas que às vezes se machucam. Então, meus queridos,
Aqui está dado o recado hoje. Hoje nós falamos sobre os benefícios da água. Vamos dar continuidade na próxima terça-feira, falando sobre mais um remédio natural dado por Deus, que está na natureza gratuitamente. Vamos dar continuidade ainda a essa fala. Vou chamar agora a doutora Estela Gomes, que vai nos falar sobre, eu falei sobre os benefícios, e ela vai nos falar agora sobre os transtornos que podem causar no nosso organismo a falta de água. Boa noite, queridos. Boa noite, pessoal que está aqui também, equipe de transmissão. Que bom estarmos juntos. Eu mando um abraço muito especial para minha tia querida que está assistindo hoje, né? A Claudete. Mando um abraço muito especial para todas as pessoas que estão acompanhando também. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre uma situação que acontece quando a gente não toma água. A Fanny colocou muito bem aqui para nós os benefícios da água, onde ela atua. E eu queria conversar com vocês sobre a água especificamente no nosso rim. Vocês sabiam que quando começa ali pelo mês de dezembro, janeiro, fevereiro, verão, é o período que mais tem cólica renal? As pessoas com cálculos renais, com pedras nos rins, começam a ter. Por quê? Às vezes a gente mantém a mesma quantidade de água que já tomava antes, só que a gente começa a suar, né? Os meses de calor. E sem falar que nos meses de calor as pessoas tomam mais outras bebidas, como sucos e refrigerantes, e aí tomam menos água. E o nosso rim, ele precisa da água para diluir os minerais que ele filtra. E com essa diminuição da água, porque assim, nós perdemos a água que a gente ingere, nós perdemos através da nossa respiração, da nossa transpiração, dos nossos rins pela urina ou pelo nosso intestino, né? Que é o que forma o bolo fecal, que ajuda a lubrificar o bolo fecal. Então, a respiração, quando tá calor, nós respiramos mais, né? E aí perdemos mais água pela respiração. Nós suamos mais, então nós perdemos mais água pela transpiração. E aí o nosso rim começa a sofrer, começa a acumular aquelas pedrinhas, aqueles cristais, começam a se formar e começam a formar os cálculos renais. Então isso é muito importante, a gente manter a quantidade adequada de água. Então, a Fanny já passou para vocês ali a fórmula, que é a fórmula adequada, né, da quantidade de água que a gente deve tomar. Então, tem gente que se prende naquela história de 2 litros por dia. Pode ser que seja 2 litros, pode ser mais, depende, é 35 ml de água por cada quilo de peso. Então, a quantidade que eu preciso não é a mesma que a minha amiga, que o meu irmão, que o meu pai, que o meu filho, que o meu bebê precisa. Cada um tem a sua quantidade. Então, pega seu peso e multiplica 35. Vai dar a quantidade em ml que você precisa para que o seu rim tenha um bom funcionamento, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Os cálculos renais, a pessoa que já teve cálculo renal uma vez, sabe o que eu estou falando. A dor é horrível. É dita uma das piores dores registradas pela medicina. É a dor do cálculo renal. Ela é equivalente para quem já teve bebê por parto normal. Ela equivale à dor do parto no momento da expulsão do bebê. Então você imagina, né, a dor que a pessoa sente. E tem vários fatores de risco. E aí aqui é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, da nossa alimentação. Alimentação rica em gordura, alimentação rica em embutidos, rica em sal. São coisas que prejudicam.
Gota, quem tem a gota, né, aumento do ácido úrico também prejudica, diabetes, obesidade, sexo masculino, acima dos 40 anos. Então, né, olha só, homem acima dos 40 anos, que não faz exercício físico, que tem uma alimentação desregrada, que tem obesidade, pressão alta, tem uma chance muito grande de ter cálculo renal. Então tem que se hidratar, tem que mudar, a gente tem que mudar os nossos hábitos, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então nós precisamos cuidar. Deus faz, Deus cuida, Deus opera milagres, mas existe uma parte que é a nossa parte, que nós também temos que cuidar. Deus nos confiou esse corpo para que nós cuidemos, né? E quem já teve um episódio de cálculo renal tem 50% de chance de ter outro. E olha só, a população de uma forma geral, em torno de 15% da população vai ter cálculo renal. Pega 100 pessoas, em torno dessas 100 pessoas, 15 vão ter ao longo da sua vida. Mas dessas 15 que tem, 85% elas eliminam sozinha, ou seja, elas vão ter aquela dor horrorosa. Lembra que eu falei da dor? Vão ter aquela dor, vão ter aquela passagem de cálculo. E os outros, né, 15% vão precisar de um procedimento médico, né? Então, às vezes precisa cirurgia, litotripsia, enfim, várias coisas diferentes. Então, é muito importante que a gente cuide, né? Ainda mais se nós temos fatores de risco, ou já passamos por isso em algum momento. A gente cuide. A nossa dieta precisa ter água. Dieta é tudo que a gente ingere, né? Então, assim, precisamos aumentar o nosso consumo de água. Mesmo que a gente não sinta sede, nós só vamos sentir sede quando o nosso organismo já estiver desidratado. Então, como a Fanny falou muito bem, a água, o certo, eu sempre oriento meus pacientes, quem é meu paciente sabe, eu sempre estou sempre com a garrafinha de água em cima da mesa, né? E estou sempre tomando água, mesmo que eu não sinta sede. O certo é que a gente carregue sempre junto com a gente uma garrafinha de água e vá tomando aos golinhos, vá tomando aos pouquinhos. Não espera sentir sede, porque quando você sente sede, você já está desidratado, seu rim já está acumulando resíduo, o seu organismo já está ficando tóxico, né? Então, precisamos cuidar disso. Quando for tomar sucos, os sucos mais adequados são de frutas cítricas, porque os cítricos, eles diminuem, eles interagem lá no pH, né, do sangue e no pH da sua urina, e vai diminuir a formação de cálculos. Então, de preferência, limão, laranja, melão, enfim, mas não use, abacaxi, desculpa, não, abacaxi. E assim, ó, não troque o suco pela água, né? Não troque a água pelo suco. O ideal é a água. Se você for tomar um suco, prefira esses, que são melhores, mais saudáveis, né? Para prevenção dos problemas no rim. Bastante verduras, legumes, saladas, né, na sua refeição. Depois as gurias vão falar do prato colorido, enfim. Reduzir o sal, evitar os embutidos, evitar a carne vermelha e frituras. E assim, para quem come, todos os frutos do mar, eles são riquíssimos, eles têm altas doses de ácido úrico. Então, todas as pessoas que têm gota, que têm cálculo renal, deveriam evitar esses alimentos, né? Porque eles prejudicam a nossa saúde. E uma maneira da gente saber se eu estou tomando água na quantidade correta é a cor da nossa urina. A urina, eu já tive pacientes que vieram consultar porque a sua urina estava clarinha, parecia uma aguinha.
E eu disse, isso é glória, né? Isso é maravilhoso, porque a urina da gente tem que ser clarinha. Se a sua urina tá escura, quanto mais escura, mais concentrada, mais espumante, né? Quanto mais amarelada, avermelhada ela estiver, tá faltando água. E às vezes eu falo isso e as pessoas dizem, mas eu tomo água, mas tá tomando pouco, tá tomando menos que o organismo precisa, tá? E sem falar na constipação, né? Porque as pessoas que não tomam água na quantidade certa, o intestino trava também. Então pode tomar laxante, tem vários pacientes que tomam vários laxantes diferentes e não funciona. Por que não funciona? Porque não tem o combustível, que é a água, né? O carro não anda sem gasolina e o corpo não funciona sem água. Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o cálculo renal, né? Tomem água, se hidratem, carrega sempre uma garrafinha de água, né? Que isso vai ser para a sua saúde. Agora a Senira vai continuar aqui falando sobre a alimentação e a água. Boa noite a todos, tudo bem? A Estela mandou um beijo para a tia e eu queria mandar um abraço muito especial para uma pessoa que nos acompanha sempre, em todas as programações, tem um alôzinho do Márcio, né, Fanny? Sim. Então, Márcio, receba com todo o nosso carinho do grupo Mais Vida e Saúde um grande abraço. E muito obrigada por nos acompanhar em todas as nossas programações. Leandro também. O Leandro também. Beijo, Leandro. Hoje, a semana passada, a gente falou sobre um prato colorido. Lembra que eu falei? No mínimo 5 cores no prato, dividir direitinho, lembram? Hoje eu vou explicar para vocês a quantidade, as medidas que a gente vai colocar nesse prato. A gente não vai medir em colheres, nós vamos medir com a mão. Fica mais fácil. Então, assim, a gente vai colocar... Dividimos o nosso prato, lembra? Divide no meio, depois divide de novo. Há porções a maior porção da metade do prato, nós vamos dividir entre salada e legumes. Então, que quantidade de saladas e de legumes a gente pode colocar? Pode encher uma mão assim, ó, uma quantidade assim de legumes e salada. Imagina mais ou menos quanto dá aqui, uma quantidade de legumes e salada naquela parte maior do prato. Os carboidratos. Carboidrato tem que ter cuidado. Então a gente vai medir essa quantidade aqui, ó, essa quantidade da mão aqui. Dá mais ou menos 2 colheres de sopa se for medir colherada. Se tu servir 2 colheradas de sopa e medir, dá mais ou menos 2 murchãozinhos assim, ó, com essa quantidade assim. Vou colocar agora a proteína no meu prato. A proteína, tu mede essa quantidade da mão aqui, ó, só o meinho da mão, ó. E lembrando sempre, é uma proteína só, ou um ovo cozido, ou uma carne, um peixe, um frango, uma proteína vegetal, uma proteína só. E o carboidrato, essa quantidade aqui, isso é para o arroz, para a massa, para o aipim, para a batata, é um carboidrato de cada vez. Ah, mas eu queria comer, por exemplo, um chocolate. Que quantidade de chocolate eu posso comer? Mede o dedo assim e mede essa quantidade de chocolate assim. Uma tirinha daquelas que dê a quantidade do seu dedo. Isso também pode comer. A gente não é radical em alimentos. Pode comer várias coisas, mas a gente tem que ter tudo numa medida, tudo numa quantidade que não vai fazer mal e nem vai prejudicar a saúde. Eu queria comer queijo, adoro queijo, comer um pedacinho de queijo. Aí mede o dedinho assim, ó, um pedacinho de queijo, também perfeita a quantidade. E eu queria falar com vocês também, que a gente comentou a semana passada, que um prato colorido tinha que ter no mínimo 5 cores, né? Então hoje nós vamos começar a falar sobre as cores do prato. Cada semana nós vamos falar de uma cor e dos alimentos, das vitaminas que tem em cada cor. Hoje a gente vai falar do alimento de cor amarela. Os alimentos de cor amarela, eles possuem vitamina B3 e contém também e mantém essa vitamina B3,
Ele mantém o sistema nervoso saudável. E possui também beta-caroteno, que por sua vez transforma em vitamina A, que atua nos tecidos, na pele, no cabelo, aumenta a imunidade e melhora a visão. E a gente encontra esses alimentos de cor amarela no abacaxi, no pêssego, na batata inglesa, na ameixa amarela, carambola, milho, maracujá, gengibre, bergamota. Então tem um monte de alimentos de cor amarela que você pode usar. E tem umas receitas bem simples, bem fáceis, não são coisas difíceis de fazer. Lembra, é um prato colorido com 5 cores e cada semana a gente vai ensinando uma cor e as vitaminas que tem nessa cor. Se você tiver um prato colorido com 5 cores, tu vai ter uma quantidade de vitaminas que vai te manter saciado e alimentado. E é isso que é importante, não é a quantidade de alimento que tu vai ingerir, mas é a qualidade de alimentos. Um prato bem colorido, com a quantidade certa de vitaminas, tu vai estar com o teu corpo, o teu organismo bem alimentado. Não esquecendo que a importância da água também para a digestão. Se mantém hidratado, seu corpo hidratado, com bastante água e com toda essa alimentação balanceada que a gente está ensinando. Outra dica importante que a gente tem falado: descasque mais e abra menos. Tudo que você puder fazer de legumes crus ou saladas, picado, que não precise abrir, que não seja enlatado, isso vai fazer toda a diferença para a sua saúde. Lembrando vocês também que nós temos o nosso livro, deixei ali, o livro A Ciência do Bom Viver. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem alguns livros desses aqui que a gente vai sortear para vocês. Daqui acho que umas 2 ou 3 semanas, né, Fanny? Pode ser. E aí quem colocar lá no nosso chat que gostaria de receber um livro desse, gente, vocês não têm ideia do que é esse livro. Ele é sensacional. Então coloque lá no chat para nós. Eu quero receber um livro desse, eu gostaria muito de receber um livro desse. Deixa seu nomezinho, deixa o número do seu telefone e a gente depois vai juntar todas as pessoas que mandaram, que pediram. Vamos fazer uma embalagem bem bonita de presente e vamos mandar pelo correio para vocês, certo? Olha que lindo, gente, esse livro é uma maravilha. Tudo sobre alimentação saudável tem nesse livro, certo? Agora a Beth vai dar uma receitinha divina para vocês. Até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Bom, como a Senira tem dito para a gente desembalar menos e descascar mais. Semana passada eu falei de maionese, né? E falei que essa maionese você pode usar em cima na salada, podia usar num pãozinho, né? Na torradinha. E hoje eu queria dizer, queria passar para vocês uma margarina que você pode, né, fazer ela temperada. Ela é muito simples, tá? Você vai precisar de 3 colheres de farinha de milho, tá? 300 ml de leite de coco e sal a gosto. Aí você vai levar vai misturar tudo isso e leva ao fogo. Aí vai engrossar, vai fazer aquela polentinha, tá? Quando estiver desgrudando da panela, você desliga, deixa esfriar um pouquinho, tá? E depois pode passar ele tanto no processador quanto no liquidificador. Você bate lá por uns 3 minutos, tá? Lembrando que se você quiser fazer uma margarina temperada, você pode fazer. Você pode pôr um orégano, tá? Pode botar um pouquinho de alho,
né? Como eu tenho dito, a cozinha é um laboratório, você faz experimentos. Você experimenta um pouquinho com alho, um pouquinho com orégano e vê qual que você gostou mais. Mas assim, Beth, mas eu gosto de comer doce. Não tem problema, vamos comer doce, natural. Sem problema, sem culpa com o açúcar. Como a Senira estava falando do amarelo, então vamos lá. Você gosta de damasco? É amarelinho. Então você pega o damasco, coloca 200 gramas da fruta, uns 2 copos de água. De 3 horas, pode um pouco mais. Deixa hidratar. Hidratou, vai lá, passa no processador. Você tem a sua geleia. Sem química, tudo natural, como o Papai do Céu nos deu. E com esse mesmo processo do damasco, você pode fazer outras frutas secas, como a tâmara, uva passas, ameixa. Desejo vocês um excelente lanche e a semana que vem tem mais algumas dicas. Ok? Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Agora, nosso pastor Juraci vai dar uma palavrinha com vocês. Boa noite. É uma alegria estar aqui com esse grupo animado. Você já viu aí a doutora Estela falando, a Fanny, a Beth agora com essa receita deliciosa, a Celira também, trazendo ali importantes dicas ali de um prato saudável para se alimentar, né? E o tema dessa noite, como você já percebeu, é a importância da água, né? O que seríamos sem água? Alguns dizem que o planeta Terra deveria ser chamado planeta Água, porque tem mais água do que terra, né? Enfim, não é o caso da nossa discussão nessa noite, mas nós precisamos de água, tá bom? Eu gostaria de dizer algo para você bem interessante. Eu estou lendo um livro, eu ia até trazer o livro para mostrar aqui para vocês e acabei tirando só uma foto de uma página do livro que eu achei aqui interessante, né? Ele, alguns dias atrás, eu estava lendo esse livro, ele é uma meditação, e ele veio falando da água, de um tipo de água. Eu vou ser bem sincero para você, eu não conhecia esse tipo de água. É a água água vanádica, ou água com vanádio. Você já ouviu falar de vanádio? Talvez não, né? Eu também nunca tinha ouvido falar. Mas você e eu não somos os únicos, e nem a Beth que balançou a cabeça ali agora. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem um grande empresário chamado Osmar Pereira, ele também não conhecia sobre essa água vanádica. E o que aconteceu? Ele tinha uma propriedade, ele tinha uma pequena empresa, um laticínio. E um funcionário chegou para ele dizendo que tinha acabado a água do reservatório. E ele colocou as mãos na cabeça e disse o seguinte: como acabou a água? Eu tenho mais de 100 mil litros estocados de água. Então ele foi verificar e realmente não tinha água. No mesmo dia, ele deu uma ordem para se cavar ali na propriedade dele um poço artesiano. E olha, e para surpresa dele, foi descoberto ali na terra dele uma fonte de água vanádica. Olha que interessante, vanádica, isso, vanádica. Ele descobriu essa fonte de água nas terras dele. Para você ter uma ideia, no mundo existem poucos lugares com esse tipo de água. Na França tem um lugar, em São Paulo também, na cidade de Ibirá, tem uma fonte dessa. E esse empresário Felizardo descobriu essa fonte de água ali no estado do Paraná também, nas terras dele. Ele fez um investimento ali milionário, construiu um parque de água e você pode encontrar uma água mineral que é vendida aí nos comércios, chamado Esferrier, nome francês, não sei por que ele deu esse nome. Mas ele fatura, o plano dele era faturar com essa água cerca de 700 a 800 mil reais por mês. Já pensou? Como a água é preciosa, né? E que tipo de água é essa, né? Olha que interessante sobre o vanádio agora.
a composição que tinha na água. A composição lá nas terras do seu Osmar, ela era grande, bem grande a quantidade de vanádio. Olha, é um mineral muito raro e ele possui assim, diversas propriedades terapêuticas, como por exemplo, ele ajuda, ele é antioxidante, retarda o processo de envelhecimento, auxilia no tratamento de diabetes, combate o colesterol, possui um efeito cicatrizante, reduz o cansaço. Tudo isso naquele tipo de água. Agora você deve estar pensando assim, eu queria beber dessa água. Eu também, vou ser bem sincero para você. Se a água que você e eu já temos em casa é boa, imagina essa água aqui com essa propriedade terapêutica que existe e que é vendida, né? E não é tão barata, tanto é que o seu Osmar ficou milionário vendendo esse tipo de água que ele foi um felizardo de ter nas terras dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa água com vanádio, com V de vanádio, ela é uma água valiosa. Mas existe uma água muito mais valiosa. É a água com V de vida. É isso mesmo. E uma mulher, há muitos anos atrás, ela encontrou essa fonte de água. Eu quero chamar a sua atenção agora para um texto da Bíblia, bem interessante. Uma meditação breve, nesses minutos que a gente tem aqui ainda. No livro de João, capítulo 4, o Evangelho de João. É uma história que aconteceu com Jesus e uma mulher. E essa semana, né, foi comemorado o Dia da Mulher. Que coisa fantástica. O que seria dos homens sem as mulheres? Eles não seriam nada, porque nem nasceriam, né? É só assim, simples assim, né? Mas veja, Jesus encontrou uma mulher. Essa mulher, ela teve um encontro com Cristo. Essa mulher, ela foi, aqui no Evangelho de João, eu vou só contextualizar um pouquinho da história. Ela foi buscar água num poço de Jacó. Ela foi na hora mais quente do dia. E é interessante esse detalhe de ela ir na hora mais quente do dia, porque ela não queria ser notada por ninguém. Ela não era bem vista na comunidade dela. Ela era uma samaritana. As mulheres normalmente daquela localidade, elas iam no final do dia na água, no horário mais fresquinho ou no começo da manhã. Mas ela foi na hora mais quente, porque ela não queria que ninguém notasse a presença dela. Mas ela não sabia que naquele poço estava um homem chamado Jesus Cristo. E quando ela chegou para tirar a água, ele falou com ela. Foi um quebra na cultura da época, porque os homens não conversavam com as mulheres em público na região do povo judeu. Mas Jesus, ele quebrou todos os paradigmas. Jesus, ele quebrava os tabus. Ele era submisso a Deus e à vontade de Deus, e não às tradições humanas. Ele chega para aquela mulher e pede água. Aí a mulher disse para ele, né, que ela podia até dar aquela água para ele, mas ela perguntou, como é que você conversa comigo assim? Então ele disse para ela que ele tinha uma água mais preciosa. E no capítulo 4, no verso 13 e 14, veja o que Jesus afirma para ele. Eu vou ler para nós, olha só. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Ele disse isso para ela, olha, dessa água, desse poço aí, que você está tirando, quem beber desta água vai ter sede. E até da água lá do seu Osmar, a água vanádica, se você beber dela, você também vai ter sede. Vai te ajudar no organismo, assim como a água da sua casa. Mas a sede vai continuar. A gente tem que ficar repondo água. Eu fiz as contas ali, 80 e alguma coisa, não vou dizer 80 e quanto, né? Multiplicado por 35, eu chego perto de 3 litros de água por dia. E eu preciso repor essa água no meu corpo. Mas existe uma água que traz a vida, mas é a vida eterna. E veja no verso 14 o que Jesus disse para aquela mulher e o que ele diz para nós hoje, ó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher ficou curiosa. Que água é essa? Então ele começa a dizer para ela, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, muito bem, você já teve 5 e esse que você vive também não é o seu marido. E a mulher olhou para ele e falou, você é um profeta? Ele disse para ela assim, que ele tinha uma preciosidade que poderia salvar a vida dela e de toda a comunidade dela. Aquela mulher, ela entendeu que diante dela estava mais do que um profeta, era o Messias,
o Salvador da humanidade. E no verso aqui, ó, 25 e 26, para ir para as nossas considerações finais, mais um pouquinho da conversa de Jesus com a mulher. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ela disse, eu sei que tem que vir o Messias. E veja o que Jesus disse para ela. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Simples assim, sou eu sou o Messias, eu tenho a água, eu sou a água da vida, Jesus Cristo disse. Ele, a água, com todas as propriedades que tem, com toda a vida que a água tem, com todo o bem que ela faz para nós, ela é um símbolo da salvação em Cristo Jesus. Querido, eu te convido para você beber muita água. Beba água para que seu corpo fique hidratado, para que você tenha muita saúde. Assim como o seu corpo não pode viver sem água, você não pode ter a salvação sem Cristo. É impossível. Ele é a água da vida. A salvação nós encontramos em uma pessoa. Conhecer Jesus é tudo na vida. Dedique um tempo para a oração, para estudar mais a sua Bíblia, para conhecer Jesus. Sabe por que você tem que estudar a Bíblia? Para conhecer uma pessoa, a pessoa mais maravilhosa que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você passe um tempo bebendo da fonte da água da vida, entregando o seu coração e a sua vida a Ele, para que você seja uma pessoa hidratada na vida espiritual, assim como eu desejo que você seja hidratado na sua vida física também. Na verdade, a vida é uma só, tá bom? Somos um todo, né? E todos os aspectos precisam estar bem. Que Deus te fortaleça, que você seja consolado por Deus. Vivemos num contexto difícil, bem difícil. Estamos num contexto bem complicado, né? Porém, nós temos esperança. Esperança de que um dia esse Jesus, que disse que é a água da vida, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai solucionar todos os problemas da humanidade de uma forma definitiva. Mas até que ele não vem, precisamos seguir com esperança. Precisamos nos cuidar e precisamos nos entregar a ele. Eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Gostaria que você, se puder, aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Querido amado Pai, nós aprendemos aqui e relembramos também a importância da água para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o bem-estar de cada um de nós. Mas também acabamos de ver na Tua palavra que a água é um símbolo de Jesus Cristo, que é a água da vida. E precisamos dessa água também. Queremos viver, Senhor. E muitas pessoas estão morrendo doentes, mas muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. E Cristo prometeu que aquele que beber dele mesmo, da água da vida, ainda que durma, ainda que morra aqui, viverá e ressuscitará na volta dele. E nós queremos ter essa esperança no coração. Por favor, conforte e console cada um que está essa noite aqui conectado, através dessa transmissão, com a tua bênção em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E fica o convite para você. Na próxima terça-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado com o grupo do Mais Vida e Saúde. Deus te abençoe. Foi uma alegria estar com você aqui nessa noite.